Olá, bom dia! Eu sou a Daniela Paz, terapeuta holística, e segunda-feira é dia de previsão da semana. Aquela previsão energética feita com esse tarô especial, Feng Shui arquétipo. Um tarô todo canalizado e pautado na energia dos 5 elementos que regem tudo que é vivo aqui na Terra, além dos seus movimentos, frequências e energia. Esse tarô também é associado aos trigramas do I Ching e aos animais sagrados que regem cada um desses elementos. Então aqui você pode esperar uma previsão energética profunda, para que a gente entenda energeticamente o que está acontecendo, com quais padrões essa psicosfera está repleta, entendendo assim com quais emoções, sentimentos e pensamentos que a gente deve lidar no decorrer dessa semana. Mas aqui não é só isso. Além da gente entender essa energia, a gente traz dicas e ferramentas especiais para que você consiga lidar com todos esses padrões, aproveitando o máximo de todo o potencial energético, podendo se equilibrar e se prevenir de intempéries. Ok? Então aqui não seremos pragmáticos, aqui eu sempre digo que essa previsão é evolutiva, porque aqui ela fala de energia, de entendimento que te leva também a um autoconhecimento mais profundo e principalmente te dá poder e força para você lidar com as suas adversidades com o máximo de expansão de consciência, contribuindo aqui para os nossos aprendizados nesse plano, para que a gente possa transcender da melhor maneira possível a cada um deles e transformar a nossa maneira de lidar e enxergar a vida, nos tornando co-criadores junto ao universo da nossa realidade. Estamos aqui para isso, afinal de contas, não é mesmo? Então, vamos entender os padrões dessa semana. Essa semana que iniciou ontem, dia 8 de fevereiro, e vai até o próximo sábado, 14 de fevereiro de 2026. Iniciamos a semana num metal negativo, uma energia meio chata que a gente não gosta de lidar. Por quê? Essa energia fala das preocupações que volta e meia retornam à nossa mente, trazendo desalinho, descompasso, dores de cabeça. Mas aqui a gente sempre fala que todo padrão desafiador vem para trazer algum aprendizado. E o aprendizado dessa energia é olhar profundamente para dentro de si, entendendo que padrões que se repetem e retornam e qual é o resultado, que entraves que ele traz para sua vida, aqui principalmente a nível mental e a nível financeiro, porque afinal de contas a prosperidade, a abundância também são frequências e a gente só atrai frequência semelhante à que a gente está vibrando. Então, quando aqui eu tô vibrando nas perdas, na preocupação, naquilo que eu preciso resolver e que não tá dando certo, em todos esses entraves, a minha frequência cai instantaneamente. E tudo aquilo que eu preciso de fato resolver e movimentar acaba se tornando mais difícil. Aqui fala dos obstáculos no nosso caminho que impedem a realização. No entanto, a gente está falando de elemento metal num padrão negativo. Elemento metal sempre se refere a padrões da nossa mente, crenças limitantes, formas pensamento negativas, que quando acessamos através de gatilhos mentais, muito possivelmente, nossa frequência cai e caímos naquela roda dos entraves, das preocupações, dos desafios que são difíceis para a gente ainda de transcender. O que é necessário entender? Sempre que eu tenho um padrão mental negativo que se refere a elemento metal, eu estou falando diretamente do meu paradigma, o meu conjunto de crenças. Então aqui o que é importante internalizar? Da onde surgiram esses gatilhos? Por que eu fico tão insegura e com tanto medo de não conseguir, de
perder de modo geral, seja perder dinheiro, não conseguir dar conta, não conseguir administrar, perder cargos, perder pessoas na minha vida. O que me ativam esses gatilhos e essa energia nos convida a olhar para dentro de nós mesmos com mais acolhimento e entendimento. Sempre que a gente tem um metal numa condição negativa, o elemento de cura desse metal, o elemento que enfraquece esse metal nessa condição negativa é o elemento água. E o elemento água está diretamente ligado ao nosso corpo de emoções e corpo de sentimentos. Então, para transformar esses entraves, para transformar essas crenças negativas em luz e te fortalecer para que você possa enfrentar esses desafios com mais facilidade, com entendimento maior, é necessário acolher não só esses medos, mas o sentimento mais profundo que sugere e tentar buscar a causa. Por exemplo, toda vez que eu abro o extrato da minha conta, me deparo com menos dinheiro do que eu imaginava, porque a gente vai enviando Pix, vai passando cartão de débito e por vezes perde a conta. E vejo que é uma semana que justamente eu tenho muitos compromissos financeiros, eu entro num desespero que me leva a um mau humor tão profundo e eu caio num padrão de negativismo, de falta de fé, de que as coisas vão se arrumar, que vão dar certo, entro num padrão muito negativo que me gera mau humor, acabo querendo ficar sozinho, sozinha, ou até descontando isso nos outros. Então eu entendi que o padrão é sempre que eu descontrolo financeiramente, de certa forma isso compromete os meus compromissos. Natural, nós somos pessoas funcionais, responsáveis e entendemos que aqui nesse plano a gente precisa do dinheiro, a gente precisa da providência para sobreviver, para existir, é a base da nossa pirâmide, o que gera a nossa existência. Fora que muitas vezes temos pessoas que dependem também financeiramente de nós. Então, não conheço ninguém que não desequilibre quando acontece faltas nesse sentido. No entanto, quando eu entro nesse padrão de preocupação, de mau humor, de entrave, parece que uma nuvem negra para em cima da minha cabeça e as coisas não dão certo. Como que eu posso reajustar, realocar? Bom, preciso administrar melhor o meu dinheiro, preciso controlar melhor. Ok, isso é o que eu tenho que fazer a partir de agora. Só que agora, nesse momento, o estrago já está feito. Então, o que eu preciso fazer? De que forma que eu vou administrar para que eu consiga cumprir minimamente esses compromissos? O que pode esperar um pouquinho mais para que eu consiga lidar nessa semana com essas preocupações. Aqui a gente pode estar falando de gatilhos de medo também. Então, inconsciente coletivo carregado dessa energia também é tanta notícia ruim que causa, que mexe com os nossos gatilhos e medos mais profundos que estão acontecendo. Mergulhar para dentro de si e acolher porque que eu tenho tanto medo que determinadas situações aconteçam comigo, com os meus, com a minha vida. Será que é um medo que vem de traumas e bloqueios? É um medo quando eu me conecto com notícias ruins e penso, poxa, poderia ter sido comigo? De que forma que eu me fortaleço e busco o equilíbrio, né? Decretos, orações, frases de poder. Ah, mas essas situações podem só mascarar o problema e não tratar. Pode ser. Agora, entendam que num primeiro momento eu preciso trazer conforto para o meu corpo mental e para o meu corpo emocional. Para num segundo momento eu ir, de repente, buscar ajuda e buscar as causas mais profundas. Então, as frases de poder, os apelos, os decretos, as orações
me tiram dessa frequência negativa para que ao menos eu consiga enxergar a luz no fim do túnel e possa com calma buscar auxílio para entender mais profundamente. E o que aqui é importante? Se é um padrão que retorna e se repete muitas vezes, de repente você precisa de ajuda realmente. Seja ajuda profissional, uma terapia cognitiva, seja terapia holística, que também é muito poderosa para te ajudar através de entendimento, de autoconhecimento e de transformação energética e até processos espirituais que são identificados para que você possa mudar. Aqui tirei até um conselho do tarô para essa energia e saiu a carta do eremita, que traz muito a importância de se aquietar e se permitir um tempo para olhar para dentro, uma solitude necessária para trazer entendimento. Na quarta-feira, entramos na energia da Terra, a Mãe Terra, que já traz conforto, pé no chão, equilíbrio. Quer dizer, aqui a gente consegue transformar aquele padrão negativo através do equilíbrio e do pé no chão. E se necessário, se afaste, evite energias, padrões, notícias que te levem para aquele lugar de desânimo, desesperança e até desespero. Busca entender os seus maiores medos, travas e bloqueios para você, com coerência, racionalidade, começar a se ajudar ou buscar ajuda necessária. Final da semana, a gente entra numa terra muito positiva, que traz vitalidade, recuperação do nosso corpo físico, boa saúde, inclusive para curtir o final de semana e quem gosta, curtir o carnaval. Conselho e conclusão da semana. É importante buscar a paz e a paz vem através do centramento e do entendimento. Você não consegue ser leve, ter paz, ter flexibilidade, até autoridade emocional se você não tiver equilíbrio e pé no chão. Então, internalize, mas busque controlar a sua mente com equilíbrio, evitar se conectar com aquilo que te faz mal, que te ativa gatilhos. Às vezes a gente precisa realmente não se alienar, mas evitar aprofundar em notícias que mexam muito com os nossos gatilhos de medo, de pavor, de violência, para que a gente consiga seguir minimamente equilibrado. Arquétipo da semana fala de limpeza energética. Prepara um banho de limpeza, principalmente no começo da semana, sob essa energia mental negativa. Um banho de alecrim, um banho de eucalipto, um banho de ervas é o primeiro passo para você começar, através dessa energia da natureza, mudar os seus padrões energéticos. E o aroma da semana é exatamente o alecrim, que é polivalente. Além de promover uma boa limpeza energética, é uma erva solar que traz mais ânimo, mais disposição, alegria e vontade de viver. Um antidepressivo natural. Para fechar com chave de ouro, mensagem dos anjos. Eu sou o anjo que desce para ajudá-lo a renascer. Respire profundamente, sinta como seu coração palpita com força. Agora você está recebendo energia do céu, está se transformando. Renasça com brilho e criatividade. Um anjo de fogo trazendo seus auspícios para essa semana que inicia com a necessidade de entender para transformar, para modificar, para cortar com padrões negativos que trazem preocupações e que não te levam a lugar nenhum a não ser entraves. Mas lembrando que tudo que volta para a nossa vida, nós precisamos olhar mais profundamente, entender para poder transmutar. Que seja uma semana maravilhosa a todos nós. Gratidão.